Oito em Ponto está no ar e nós vamos continuar falando sobre a economia de Santa Catarina e a expectativa da indústria catarinense para o próximo ano. Como a Karina falou anteriormente, o próximo ano é um ano eleitoral e que vem aí carregado de mais desafios para a indústria catarinense. Por isso a gente recebe aqui no estúdio o presidente da Fiesc, o Glauco José Corte. Muito bom dia, bem-vindo ao Oito em Ponto, doutor Glauco. Bom dia, Paulo, muito obrigado pelo convite. Vamos primeiro falar de expectativa, né? Porque é uma expectativa da própria Fiesc que para o ano que vem o nosso PIB chegue a um crescimento aí de 3% no estado, um pouco maior do que a projeção da Confederação Nacional, que é de 2,6%. Mas qual que é o desafio? A que está sujeita a esse crescimento? Bom, Paulo, não se trata apenas de otimismo, mas baseado na realidade. Um país que teve a sua pior crise econômica dos últimos 120 anos. Perdemos 7% do PIB em apenas 2 anos, 2015 e 2016. O PIB per capita caiu 9%. Né? E ainda assim, esse país consegue reagir e no ano seguinte crescer cerca de 1%, indica a força da nossa economia. Né? Particularmente Santa Catarina, neste período, está crescendo mais de 3%. Nós acreditamos que o potencial da nossa economia, o fato de termos capacidade ociosa que pode ser preenchida sem pressionar custos, temos trabalhadores disponíveis, isso tudo certamente dará um grande impulso ao crescimento econômico em 2018. A aprovação da reforma, a gente teve esse ano a aprovação da reforma trabalhista, mas ficou para o ano que vem a reforma da Previdência. É essencial também, uma condicionante para esse crescimento. Bom, nós só teremos crescimento se o Congresso Nacional continuar aprovando as medidas encaminhadas pelo governo para modernização do ambiente institucional. A reforma da Previdência é essencial, a simplificação do sistema tributário é essencial e o retorno dos investimentos. Este ano o crescimento está fundamentalmente sustentado pelo crescimento do consumo. As pessoas que mantiveram o seu emprego tiveram uma melhoria do seu rendimento porque a inflação caiu, os juros caíram, né? Mas isto não dá sustentabilidade nem garantia da continuidade. Nós precisamos retomar urgentemente os investimentos, o que depende das reformas, porque isso é que vai dar confiança ao investidor, tanto nacional quanto estrangeiro. Vou aproveitar o gancho que o senhor falou da simplificação tributária. Hoje o imposto ele pesa muito no custo da indústria, em qualquer setor, ele onera muito hoje o empresário, inclusive para gerar mais empregos e fazer essa roda da economia girar. Certamente esse é um dos maiores obstáculos que ainda nós temos no país, o nível elevado da carga tributária. É bem verdade que por pressão da sociedade o governo não tem conseguido encaminhar medidas de aumento da carga tributária. E aqui em Santa Catarina nós temos uma situação atípica. Há mais de 15 anos que não há aumento do ICMS. Isso deu uma estabilidade jurídica aos investidores e se reflete no crescimento do Estado, que é muito superior à média brasileira. O cenário da economia catarinense é favorável, mas nós temos alguns desafios. Um deles, que é um gargalo que a indústria enfrenta, é o da infraestrutura, né? Ainda precisamos avançar muito. Sim, esse é um problema crônico de Santa Catarina. Ainda na última segunda-feira nós lançamos a agenda da infraestrutura para os próximos anos. Estudos que temos junto com a Universidade Federal indicam que o custo de logística e transporte em Santa Catarina é superior à média brasileira. Ainda assim, nós temos um bom desempenho. Se nós conseguirmos reduzir os custos de logística, que depende fundamentalmente da melhoria da condição da nossa infraestrutura física, Santa Catarina dará um salto no seu crescimento e terá um destaque ainda maior em relação aos demais estados brasileiros. Hoje, essencialmente, a gente depende do transporte rodoviário, né, doutor Glauco? A gente deixou de investir ao longo dos anos em outros modais que contribuiriam para diminuir esses custos. Certamente. O nosso modal mais eficiente, talvez podemos considerar o único modal, é o de transporte rodoviário. Por isso é que a Fiesc, sem deixar de lado outras possibilidades de investimento, como é o caso de ferrovia, cabotagem, nós insistimos muito na melhoria das condições das nossas rodovias, porque é o que nós temos hoje, é o patrimônio que nós temos hoje. Então nós temos que ampliar, investir, conservar, fazer manutenção, ampliação de faixas,
para que se reduzam, de um lado, os acidentes, se reduzam os custos de transporte e se dê mais flexibilidade e agilidade no escoamento da nossa produção, sobretudo do oeste catarinense. A boa notícia é que temos uma retomada da economia, já podemos dar uma respirada um pouquinho mais aliviado, mas não podemos ainda ficar parados. A luta vai continuar, mas de fato nós estamos encerrando o ano numa condição muito melhor do que foram os anos de 2015, 2016. A confiança do empresário, tanto brasileiro e sobretudo catarinense, aumentou substancialmente. O que nós precisamos estamos diante de um ano de eleição, eleger um candidato que dê continuidade às reformas de modernização da legislação brasileira para incentivar os investimentos e aumentar o nível de geração de empregos. É na eleição que nós brasileiros podemos fazer a diferença, né? Porque o voto faz toda a diferença e o poder está com a gente. Essa é a arma que nós temos. Escolher bem é fundamental para que o país continue a sua rota de crescimento. Eu quero agradecer então ao presidente da Fiesc, o Dr. Glauco José Corte. Muito obrigado pela participação no Noite em Ponto. Obrigado também.